A gente fala agora com o assessor econômico da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, a FEComércio, Guilherme Dietze. Bom dia, Guilherme, bem-vindo. Bom dia, Lívia. É um prazer falar com vocês e todos os ouvintes e internautas aí da Jovem Pan. Bom, Guilherme, a minha primeira pergunta é bastante objetiva. Por que a Ford vai parar de fabricar carros no Brasil? Olha, Lívia, não é um motivo simples, né? Não é único também, né? Essa crise do setor automobilístico já vem desde 2015, 2016, agora se agrava no momento de pandemia. A gente está vendo ao longo do ano passado uma queda aí expressiva na produção e também nas vendas de veículos para os consumidores. Mas isso mostra, Lívia, uma questão seguinte: a Ford não está saindo do continente. Ela está tirando suas fábricas do Brasil, como o Fernando bem disse na reportagem, em Camaçari, Horizonte e Taubaté, porém permanecem na Argentina e no Uruguai. Então, nisso, há um sintoma aí desse Brasil que precisa ser revisto de forma imediata. Na mesma matéria, né, há essa politicagem entre governo, entre os legisladores da Câmara, os governadores, um jogando para cima do outro. Só que a gente sabe que o problema da carga tributária não é desse governo, não é do anterior, não é nem do seu antecessor, mas é um problema histórico do Brasil. Então, a gente precisa rever pontos centrais nesse momento de carga tributária, de reforma administrativa, de custo Brasil, de dar segurança para esses investidores permanecerem no Brasil no longo prazo. Enquanto a gente não tiver essa segurança, uma carga tributária menor, um custo Brasil menor, a gente dificilmente vai atrair novos investidores, principalmente nesse momento aí de crise econômica e que as empresas estão revendo seus modelos de negócio. Bom, a minha próxima pergunta é também nessa linha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a saída da Ford reflete a falta de credibilidade do governo em segurança jurídica e sistema tributário. De fato, a saída da montadora é uma reestruturação global ou o sistema econômico e tributário do país pesou na decisão da companhia? Tem sentido o que disse Rodrigo Maia? Olha, são os dois fatores, né? Tanto um reajuste aí da planta global, quanto a questão do Brasil. E não é uma questão somente do governo, do presidente da Câmara. Eu acho que cabe agora aos dois candidatos, né, da Câmara, tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira. A FEComércio deve receber os candidatos nos próximos dias para poder exatamente discutir esses pontos centrais do Brasil. A gente precisa retomar a agenda de reformas, precisamos retomar aí a ideia da reforma tributária. A gente tem uma proposta do Simplifica Já, que são medidas bem mais simples de serem passadas no Congresso. Então, são esses pontos que a gente precisa rever nesse momento. Não adianta fazer esse jogo político para um para outro. O problema é estrutural do Brasil e não é de curto prazo, não é desse governo, não é do anterior. A gente precisa rever um sistema que já vem há décadas e piorando cada vez mais, porque os nossos competidores, o Uruguai, tem atraído bastante investimento, o Paraguai, por sua vez, também tem tirado várias empresas do sul do Brasil para poder se instalar, principalmente o setor agropecuário, no Paraguai. Então, a gente precisa rever esse modelo, senão a gente vai perder competitividade em relação aos nossos vizinhos aqui e também ao mercado mundial. Vale lembrar que a gente tem uma cotação aí bastante elevada, né, do dólar, e isso dificulta toda essa, como você bem disse, a instabilidade econômica. Como é que você vai projetar seus custos? Com um ano você tem um dólar a R$4, no outro você tem a R$5,50, você não sabe como vai estar o dólar no ano que vem, a inflação que saiu hoje saiu acima da meta central do governo, preço de alimentos subindo 12%, essa instabilidade econômica gera muita insegurança para os investidores e a gente precisa concentrar os esforços, não uma disputa política, mas concentrar os esforços para chegar a um senso comum ali, para a gente conseguir resolver os problemas estruturais do Brasil. Guilherme, agora olhando para o consumidor, o que o consumidor que tem um carro Ford deve se atentar a partir de agora? Olha, isso ainda vai ser um processo, né, a ser feito com a saída da Ford, os direitos desses consumidores, como é que devem ser feitos, isso vai ser um processo de longo prazo, né? Mas a gente já viu outras montadoras que saíram do Brasil e não teve grandes problemas. A grande questão não é nem com os consumidores e nem com a empresa em si, são com os trabalhadores que estão perdendo seu emprego e a sua renda. É importante dizer, Lívia, que a cadeia automobilística
ela não se resume somente à produção do veículo. A gente vai ter perda de emprego também na produção de pneus, de estofado para os veículos, de autopeças, aquele equipamento eletrônico interno. Também toda a parte terceirizada, serviço de alimentação, de transporte, de limpeza. São milhares de funcionários que perderão emprego, perderão renda. E como a gente tem uma média aí de 3 pessoas por família no Brasil, são famílias que vão perder renda, principalmente nesse momento de inflação elevada, de falta de oportunidade de emprego, porque em algumas regiões, como a gente comentou aqui na reportagem, né, o Fernando bem disse, Camaçari e Horizonte, você não tem alternativa do setor automobilístico na região. Então, as pessoas vão ficar realmente sem a oportunidade. Diferentemente de Taubaté, que você tem outras plantas do setor automobilístico, você consegue, de alguma forma, tentar se encaixar em outra empresa. Então, a gente vê uma dificuldade aí, antes desse impacto econômico dos consumidores, dos direitos, eu acho que tem um dano social muito grave que a gente precisa, pelo menos, amenizar o impacto dessas demissões, tanto dos diretos quanto dos indiretos, para poder sustentar um pouco essas famílias aí no curto prazo, que vai ser um momento muito difícil. Exatamente, Guilherme. Como você bem pontuou, além dos efeitos sobre o consumidor, existe principalmente o impacto para as famílias que irão ficar desempregadas em tempos de alta taxa de desemprego, problemas provenientes da pandemia. E a Ford possui 6.171 funcionários diretos no Brasil, além dos indiretos, como você mencionou. Muitas pessoas irão perder o emprego. A minha pergunta é, como que isso impacta no poder de compra, já que quanto mais desempregados, mais esse poder é reduzido? O efeito cascata, né, Lívia? A pessoa perdeu o emprego, vai perder a renda, mesmo tendo o esposo ou a esposa empregada, você tem um problema da cautela, da insegurança. Mesmo tendo uma renda menor, a renda que sobrou, eles vão ter muito medo de gastar, com risco aí de ter um desequilíbrio no seu orçamento doméstico daqui para frente. Então, é uma situação muito delicada que não só a redução por conta do desemprego, mas há uma redução de consumo por esse receio de toda a família em gastar nesse momento aí, que não tem uma oportunidade, né? Quando você tem um país, num bom momento, como a gente viu na década passada, a gente teve, né, um boom do crescimento em 2004, 2005, 2006. Se você perdia um emprego, você tinha uma oportunidade numa outra empresa, não era tanto um grande problema. Só que a gente está na última década sem crescer. Quer dizer, então você não tem oportunidade de emprego. A gente saiu de 5% de taxa de desemprego para agora 14%. São 14 milhões que nos últimos 5 anos aí tentam, de alguma forma, buscar algum emprego. Tanto que a gente vê trabalhadores tendo por conta própria, crescendo bastante, porque não encontra no mercado formal a sua oportunidade. Então, vão buscando aí, seja no mercado online, vendendo seus produtos, seja montando suas barraquinhas onde conseguem, para poder, pelo menos, ter algum tipo de renda. Então, a renda é reduzida nesse momento de pandemia, de demissão, e isso impacta diretamente as vendas do varejo na região, vendas principalmente supermercados e farmácias, que são os itens essenciais de consumo neste momento. Guilherme, isso pode acontecer com outras empresas? Vamos focar nas montadoras. Qual que é a projeção, expectativa do mercado para 2021? É muito difícil fazer algum tipo de projeção, né? Não há no radar alguma outra montadora que deseja, enfim, tirar suas plantas do Brasil. O importante é que o governo faça seu trabalho de agenda junto com o Congresso para a gente conseguir atrair novos investidores, não pelo contrário, não pela saída de empresas do Brasil. A gente precisa atrair novos investidores, trazendo um ambiente de negócio bastante favorável aí para as empresas. O que a gente viu, né, não estamos falando do ano da pandemia, a pandemia simplesmente acelerou o processo. A gente tinha, antes da crise de 2015, 2016, mais de 3 milhões de veículos por ano, né? A gente não consegue chegar nem metade disso por agora. Então, a gente tem um problema muito grave estrutural dos últimos anos que é difícil ser resolvido nesse momento. A gente tem essa instabilidade política, econômica, então as empresas estão repensando. Óbvio que muitas delas, é importante lembrar isso sempre, Lívia, tiveram muitos benefícios fiscais ao longo das suas instalações no Brasil. Então, há uma consequência nisso da manutenção do emprego e dos investimentos no longo prazo. É importante que o governo abriu, tanto o estadual
ou federal abriram mão de muita coisa para a negociação aí dessas montadoras nas últimas décadas e conseguiram benefícios, e agora também tem que voltar um pouco na questão da manutenção do emprego, manutenção dos investimentos, porque senão fica muito simples, né? Na hora que eu quiser sair, eu tiro minha planta e despejo 5 mil funcionários. Não é assim que funciona e não deve ser assim que funciona no Brasil. Então a gente precisa de um ambiente bastante favorável para não tirar mais empresas, para a gente atrair mais capital, seja nacional, seja estrangeiro, para a gente voltar a gerar emprego e renda. Emprego e renda é o que vai gerar esse consumo sustentável de longo prazo. Muito bem, nós conversamos com o assessor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, a FEComércio, Guilherme Ditzi. Muito obrigada, viu, pela conversa e todos os esclarecimentos, que as perguntas são muitas nesse momento. Obrigado, estamos sempre à disposição, Lívia. Obrigada a você.